E a gente volta aqui ao Jornal do Novo Tempo e a gente volta a falar sobre essas questões de política. Vamos dar uma olhada de novo lá na Câmara Federal, onde a comissão de impeachment está sendo instalada agora. Vamos ouvir o que está falando o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Deputado Jutaí. Registrado aqui a posição deputado do deputado Ivan Valente. Para registrar. Que eu fiz a questão de ordem, só registrar. Não há questão vencida por formalização verbal em plenário quando diz respeito a uma regra constitucional e à lei 1049. Então, quero registrar que nós vamos recorrer disso. Quero reiterar o encaminhamento que eu pus e que a deputada Jandira propôs para nós termos essa sessão de hoje tranquila, restringirmos essa votação a presidente e relator e nós resolvermos o que está previsto pelo Supremo, pela Constituição, pela legislação e depois entrarmos em outra sessão no mérito dos vice-presidentes, se possível chegando a um acordo. Gostaria de registrar isso porque não há matéria vencida em tema constitucional. Obrigado. Deputado. Bom, a gente está acompanhando aí, essa é a reunião, a sessão, a comissão de instalação da comissão especial que vai analisar o processo de impeachment. A comissão já foi votada hoje, já foram escolhidos os 65 membros participantes. PT e PMDB, que são as duas maiores bancadas da casa, tem cada um deles 8 integrantes nessa comissão. E o PSDB, que é os logo atrás, tem 6 participantes cada um. E agora, nessa reunião, eles precisam definir o presidente dessa comissão, os vice-presidentes, também o relator, que é aquele que vai estar a cargo, encarregado de apresentar um depoimento, um relatório pela aceitação ou não da continuidade do processo. A gente continua falando sobre isso ainda hoje e a tarde hoje pegou fogo na Câmara Federal. O presidente Eduardo Cunha cumpriu a promessa, retomou o processo de impeachment da presidente Dilma, que foi destravado ontem com o julgamento de recursos no Supremo. Na verdade, o clima já estava muito quente desde ontem à noite, logo depois das revelações dessas conversas todas que a gente tem trazido aqui no Jornal do Novo Tempo. Além de protestos populares, os congressistas também estavam inflamados contra o governo já na sessão de ontem à noite. Ontem à noite, a repercussão na Câmara era contra o anúncio do governo sobre a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil. Os opositores acusaram o governo de interferir nas investigações da Lava Jato, tentando evitar que Lula pudesse ser preso. E com a divulgação dos grampos feitos no telefone do ex-presidente Lula e a revelação de conversas dele com membros do governo e com a própria presidente Dilma, os ânimos da oposição se acirraram ainda mais no Congresso. Isso certamente facilitou a instalação da comissão de impeachment hoje à tarde. O governo não teve nenhuma chance de barrar a formação da comissão depois de um placar esmagador para a oposição. Votaram sim 433, não 1, total 434, artigo 17.1, quórum 435. Está eleita a comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora presidente da República por crime de responsabilidade. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, teve dificuldade até para declarar o resultado. Tamanha era a euforia dos deputados no plenário. Ato da presidência. A presidência da Câmara dos Deputados resolve. Isso é sério. A comissão é formada por 65 deputados, que já vão começar a trabalhar hoje mesmo. A presidência da Câmara dos Deputados resolve convocar os membros da comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora presidente da República por crime de responsabilidade oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, hora eleita para a reunião destinada à instalação dos trabalhos e eleição do presidente, vice-presidentes e relator a realizar-se hoje às 19 horas no plenário 1 do anexo 2. Com a comissão formada, Dilma tem 10 sessões ordinárias para apresentar defesa. Depois, a comissão vai ter 5 sessões para votar pela continuidade ou não do processo, que depois vai para o Senado.
E o cenário político brasileiro tomou dimensões mundiais. Os principais jornais do mundo estampavam manchetes hoje sobre Lula, sobre Dilma e Sérgio Moro. O jornal argentino El Clarín afirma que a ação judicial contra Lula retira do petista a condição de intocável. Afirma ainda que a presidente Dilma Rousseff o indicou ao cargo para evitar uma possível prisão. O El País da Espanha ressaltou que Lula assumiu o cargo de chefe da Casa Civil em meio a protestos e declarou que Dilma cometeu abuso de poder. O americano The New York Times mencionou que a epidemia de Zika está causando desespero em todo o Nordeste e, enquanto isso, o governo está lutando por sobrevivência. O periódico cita ainda que o Brasil está sofrendo a pior crise econômica das últimas décadas. Sobre Lula, o jornal afirma que, em vez de enfrentar a prisão, o fundador do PT está se tornando ministro de Estado. Em Londres, o britânico The Guardian diz que as ligações telefônicas entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula são a mais recente série de revelações explosivas sobre os escândalos de corrupção no Brasil e poderiam derrubar o governo. O britânico também se refere ao juiz Sérgio Moro, responsável pela condução da Operação Lava Jato, como o juiz de chumbo. Na França, o Le Monde afirmou que Sérgio Moro é o juiz que fez o Brasil tremer, e o conteúdo das ligações entre Lula e Dilma, divulgados pelo juiz federal, inflamou o país. Além disso, o periódico diz que os brasileiros foram às ruas indignados com o retorno de Lula ao governo. O jornal deixa ainda uma pergunta: o Brasil estaria à beira do caos ou em vias da ressurreição? E esse cenário político frenético em Brasília ditou as regras no mercado também. Com o vai e vem do noticiário político, o dólar voltou a cair diante do real e a Ibovespa ganhou força. Depois da divulgação da liminar, que pede a anulação da posse do ex-presidente, a Bolsa de Valores acelerou e ultrapassou os 50.760 pontos, com altas de 6,27%. Entre as ações com maiores altas estavam a Companhia Siderúrgica Nacional, Banco do Brasil e Petrobras. E enquanto a Bolsa operava em alta, o dólar comercial encerrou a quinta-feira com uma queda. A gente acompanha aqui uma queda de 2,29%, fechou o dia cotado, sendo vendido a R$ 3,65. Essa é a cotação do dólar comercial. A moeda norte-americana chegou a ser cotada hoje a R$ 3,60. Além disso, o real liderou os ganhos ante o dólar entre as principais divisas globais. E com tantas notícias de um momento delicado como o atual momento da política brasileira, outros assuntos aparecem apenas em segundo plano agora, mas a partir de amanhã o país terá uma importante mudança. É que entra em vigor o novo Código de Processo Civil. Um dos objetivos é dar mais agilidade aos processos judiciais. O novo Código de Processo Civil faz alterações no atual sistema de recursos aos processos relacionados aos bens e direitos, contratos e relações de família. A modernização do Código foi iniciada em 2009 através de uma comissão de juristas criada pelo ex-presidente do Senado, José Sarney. A nova lei revoga o Código de Processo anterior, que vigora desde 1974. O novo Código de Processo Civil traz mudanças que buscam promover uma dinâmica maior nesses processos, de acordo com a realidade atual. As ações serão julgadas em ordem cronológica e os juízes vão ser obrigados a detalhar todos os motivos das decisões. Quem não pagar uma sentença judicial irrecorrível, por exemplo, vai ficar com o nome sujo nos serviços de proteção ao crédito. Os prazos dos processos também serão alterados e passam a ser contados somente em dias úteis. E para que os advogados possam ter férias, vão ser suspensos no fim de cada ano. Perguntei para o presidente da OAB de São José dos Campos, interior de São Paulo, se essas mudanças de datas, seguidas de férias para os advogados, não vão aumentar a morosidade dos processos? Não, pelo contrário. Hoje os processos, até a situação, os prazos, por exemplo, eles estão mantendo praticamente a mesma coisa, os recursos quase todos padronizados em 15 dias, que existia uma alternância de prazos, mas na verdade o advogado, ele sempre está à disposição do cliente dele. Na verdade, essas alterações, elas são todas elas no sentido de deixar o processo ele mais fácil
para que o juiz, o advogado, as partes entram em conciliação a qualquer momento, em qualquer fase, e isso é uma situação nova, inovadora dentro desse novo código. O novo código incentiva os acordos. O juiz deverá realizar várias sessões de conciliação para ajudar pessoas que disputam divórcio, guarda e outros temas de família. A penhora de contas e investimentos não poderá ser feita por liminar. O confisco do faturamento da empresa só vai ser usado como último recurso. Quem não pagar pensão vai ser preso em regime fechado, mas vai ficar separado dos outros presos. O pedido de prisão, que só pode ser feito hoje pelo credor, após 3 meses de atraso do pagamento de pensão, passa a valer com apenas 1 mês de inadimplência. O novo código ele tem uma visão muito mais humana do resultado do processo do que antes. Para o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Antônio Rigolin, o novo Código de Processo Civil é bom e traz alguns pontos interessantes. A legislação está preocupada em proteger aquele que tem razão. Ora, se existe a preocupação em proteger aquele que tem razão, o que não tem razão já pode ficar preocupado porque haverá o sistema funcionando contra ele. O desembargador destaca que o texto dá ao juiz uma série de instrumentos voltados à efetivação do direito. Segundo ele, dificuldades práticas vão surgir na aplicação do código, mas são desafios que fazem parte durante o processo de adaptação de novas leis. O novo assusta, né? Toda novidade, haverá sempre uma resistência ao novo, mas está aí, não é? É uma nova realidade e nós vamos nos adaptar a ela. O novo Código de Processo Civil já faz parte das aulas dos cursos de Direito. Nessa universidade, os alunos já discutem o tema junto com os professores. Obviamente, aqueles alunos que já fizeram as disciplinas estudando a legislação anterior recebem, então, uma reciclagem mostrando os pontos em que houve as principais alterações para eles saírem já adaptados à nova legislação, à nova realidade. Bom, hoje eu estou recebendo aqui Misael Barreto Júnior, ele é professor de Direito, especialista em Código de Processo Civil. Barreto, o que a gente apresentou na reportagem é que um dos objetivos do novo Código de Processo Civil é dar mais agilidade, mais rapidez a processos. Que pontos, de fato, vão colaborar para que isso ocorra? Eu vou te dar uma ideia. O Brasil tem mais de 100 milhões de processos judiciais em andamento, dá praticamente um processo para cada 2 habitantes. E se você pegar a proporção, a cada 10 processos, 9 estão na primeira instância. Então, a primeira instância são os juízes de primeira instância que estão ocupados com a maioria dos processos. E é na primeira instância uma das principais mudanças do Código de Processo Civil. Agora, na nova sistemática, o autor promove a ação judicial e a primeira realização dentro do processo é a citação do réu e traz para uma audiência, antes do réu sequer oferecer defesa. E a expectativa é de que, nessa audiência de conciliação, mediação e conciliação, já uma boa parte dos processos fique resolvida, antes do processo evoluir. O processo ele tem um custo médio de R$ 700 por processo. Isso pensando num processo que dura anos. Um processo que for conciliado em poucos meses reduz muito o custo do judiciário. E a ideia, para você ter uma noção, na semana de conciliação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, 53% dos processos são conciliados. Se o Poder Judiciário conseguir alcançar 30%, 40%, é uma quantidade avassaladora de processos e essa legislação está apostando que a conciliação e mediação, logo no começo do processo, servirá para diminuir muito o déficit processual que nós temos dentro do Poder Judiciário. Essa questão da conciliação, isso, como você mesmo acabou de dizer, o CNJ já pratica isso, não é de agora. O que muda com o Conselho, com o novo Código, para essas questões de conciliação? Porque precisava de alterações no Código para que as conciliações fossem mais efetivas, feitas mais largamente? Sim. O Código estabelece, em primeiro lugar, os conciliadores e mediadores não serão voluntários quaisquer, embora hoje nós tenhamos pessoas muito capacitadas para isso, mas serão conciliadores e mediadores só os que forem capacitados e certificados para esta atividade.
Alguns tribunais já estão profissionalizando os conciliadores e mediadores. Então, nós temos, primeiro, pessoas mais capazes para encerrar esse assunto através de uma conciliação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles estão apostando que logo no começo do processo haverá essa audiência. No sistema do Código 73, que é o código anterior, essa audiência, em alguns casos, nem chegava a acontecer. O cara entrava com a ação e o juiz chegava a dar sentença sem reunir as partes. Se as provas fossem suficientes para julgamento, ele nem tentava uma conciliação. Agora, todo o processo que entra, muito rapidamente, será trazido para uma conciliação num setor especializado, com um ambiente especializado, preparando para tentar resolver a causa ali, olho no olho, diretamente com as partes. A aposta, então, é que a gente consiga eliminar um bom tanto desses processos parados, né? Olha, ainda hoje a gente continua debatendo aqui o novo Código de Processo Civil e a gente volta em 2 minutos para continuar esses assuntos.